Pois é, reagindo à coletiva de Thiago Carpini após Bahia 2 Vitória 0, vamos ver o que o Carpini tem a dizer, agradecendo a Eduardo Serra, Rubro Negro TV, se inscreva no canal dele, a coletiva é dele, tá, não é do canto, a gente tava aqui, inclusive a galera que cobra a gente para descer pra coletiva está correta, eu ia descer hoje, trouxe inclusive o adaptador pro celular para colocar o áudio, etc, só que na resenha pós-jogo, a galera com superchat, a gente debatendo, eu acabei me perdendo de verdade, mas vocês estão certos que vocês cobraram isso, a gente vai fazer com que o canto a partir de agora esteja mais presente nas coletivas, tá? É uma responsabilidade minha com vocês pra gente perguntar também quando for necessário. Deixa o like pelo trabalho, não pelo resultado que tá todo mundo puto. Vamos lá, vamos ouvir Carpini na coletiva. Vamos lá. Vamos lá, Vila TV, um coletivo com o técnico Thiago, cara. No final do campeonato, valeu. Pois é, no jogo com algumas polêmicas, com o gol defendido, deixa eu falar sobre o que de aprendizado, que foi muito certo na estratégia do primeiro tempo, corrigir esse seguinte jogo lá. Bom, boa noite. Realmente o primeiro tempo dessa final que não, mais uma vez, não funcionou. Eu acho que da maneira que as coisas se desenharam, né, você tomar um gol com 6 minutos de bola parada, qualquer estratégia que você tenha pensado, ela fica um pouco difícil de a gente seguir naquele processo. Deixa eu parar uma coisa aqui pra falar. Paulo, nós estávamos aqui nessa mesma fonte, com Burgos, um abraço pra Burgos, que participou inclusive aqui do pré-jogo. E eu lembro que Burgos falou... Ah não, desculpa, foi contra o São Paulo no Morumbi. Que Burgos falou, quando o Carpini vira pra mim e fala que tomar um gol cedo desmonta a estratégia, ele tá me dizendo então que ele não tem plano B. Você pode pegar aí o react da coletiva lá no Morumbi, estava eu, Paulo, Burgos, Natália, Victa, e Burgos comenta sobre isso, ou seja, tomou um gol cedo, acabou a estratégia. É isso que você tá me dizendo pela segunda vez seguida. Eu não me recordo se foi aqui na fonte ou se foi do Morumbi. Eu acho que foi do Morumbi, porque Burgos pontuou. Poxa, então tomou um gol cedo, acabou? Não tem estratégia para reverter, não tem plano B, não tem modificar função, posicionamento, tomou um gol cedo, mata a estratégia, é isso que você tá me dizendo, Paulo? Ou seja, não tem avaliação do imponderável nunca? Na estratégia não tem imponderável? Não tem o tomar o gol cedo? Sempre é um script total? O futebol, que é um esporte dinâmico, que preza várias mudanças de contexto de jogo durante até mesmo um tempo. Então, se acontecer algo que foge do script, acabou o time, acabou a estratégia, também sou contra esse discurso. E por mais que no primeiro tempo o Bahia teve em alguns momentos o volume, o controle do jogo, em outros momentos do Vitória, até mesmo quando nós sofremos o segundo gol também por uma falha nossa, nós estávamos no controle da partida. O fato é que não fizemos um jogo bom, principalmente no aspecto ofensivo, onde a gente tem criado muito pouco. Isso é uma coisa que tem me preocupado, a gente precisa trabalhar e evoluir. Você vê a diferença de alguns detalhes do adversário, que todas as jogadas de perigo de gol, inclusive a jogada do primeiro gol, é um drible, é um enfrentamento, é o cara que quebra a linha. E hoje a gente sente muito essa falta, porque o jogador que mais tem essa característica ainda não reuniu condições de participar desse jogo, e nós ainda não conseguimos encontrar uma maneira de... Mas ele vai falar que ele não depende de Mateuzinho. Não é isso não, Carpini. Atacante de 1 contra 1, falta desde quando no Vitória? É agora que ele viu, pô? É agora que vocês viu que o Bahia teve 1 contra 1 e o gol saiu numa jogada assim? Poxa, isso é algo que a gente fala desde o ano passado. O Vitória não tem pontas que vão para 1 contra 1, o Vitória não tem pontas que duelam, o Vitória não tem pontas de drible, falta qualidade nos pontos. É agora, depois de montar um time na primeira janela, fala de novo de uma escassez, que é lá de trás. É mais expor o trabalho, né, de todos do que necessariamente uma lamentação. De ser uma equipe, como sempre fomos em muitos momentos da nossa caminhada, um pouco mais efetiva, com um volume ofensivo maior. Isso nos custou esse primeiro jogo, esse primeiro resultado, esse primeiro revés. E agora nós temos o segundo tempo da decisão. Para mim, tudo em aberto. Acho que não vai falar nada diferente disso também, né? Esse cenário foi muito parecido com o do ano passado, né? Uma virada de 3-2 em casa. Vamos trazer as coisas boas e fazer um clássico dentro do Barradão. E o nosso fator diferencial, que foi sempre o nosso torcedor. A gente já conta, é o que a gente já conta com o apoio dele no Barradão, porque faz total diferença e sem dúvida pode ser a nossa arma, o nosso 12º jogador para nos ajudar a reverter essa situação, que saímos atrás na decisão e agora temos o segundo jogo para buscar, e nós desde já, como foi nos momentos mais difíceis da nossa caminhada, que o torcedor compareça, faça total diferença como sempre fez. Bom, Carpini, o Vitória perdeu por 2-0, 2-0, o jogo está em aberto, pode perfeitamente no Barradão reverter o placar e conquistar o título. Mas no jogo de hoje, eu senti que faltou mais aquele meio ali de construção,
você fez o possível, botou bastante para frente, mas para construir ali, para a bola chegar lá, tem uma certa dificuldade. Isso que o Bahia anulou as peças que a Vitória tem, ou lamentavelmente não foi no dia da Vitória. Primeiro tempo, a Vitória jogou. Segundo tempo, a Vitória jogou. Primeiro tempo, não conseguiu realmente chutar a bola no gol. Como eu disse, acho que até no primeiro tempo nós não finalizamos, né? Acho que tivemos ali algumas interceptações, ali 2 ou 3 bolas que nós roubamos bem no campo do Bahia na construção. A gente não conseguiu ser efetivo e terminar a jogada. O passe que antecede o passe final, né? A bola do gol e a bola Eu chamo isso de qualidade. que antecede o gol, nós acho que faltou um pouquinho desse detalhe e não acredito que tenha sido mais pela capacidade do adversário não que tem, mas acho que foi mais pela falta nossa mesmo. A gente precisa assumir essa responsabilidade. Quando dá para ser diferente, eu entendo diferente, eu também falo, mas quando as coisas não acontecem, não funcionam, a gente tem que assumir nossa responsabilidade. Não foi só o adversário que nos marcou, não, foi nós, fomos pouco efetivos e criativos e mesmo quando nós tínhamos um jogador com a característica de fazer o jogo andar, também não criamos, e aí nós tentamos algumas outras situações para tentar, quem sabe, buscar um gol e deixar a disputa ainda mais em aberto. Mas eu tenho a mesma opinião que a sua, 2-0, perfeitamente reversível. Com essa bola aí, não. Mas uma atitude, uma postura diferente, que foi em muitos momentos da nossa caminhada. A de hoje a gente sabe o que serviu e o que não serviu para o próximo jogo. Eu acho que ele responde bem, só que o ponto é a continuidade disso, Carpini. É muito bom você admitir que foi o seu time que se limitou, mas pô, isso vai durar até quando? Na Fonte Nova foi isso. Ou melhor, ano passado no Brasileirão foi isso. Na fase classificatória do Baiano foi isso também. Hoje foi isso. Parece que você vai ficar sempre entregando os mesmos erros e quando é que vai mudar? É muito bom você admitir, mas pela terceira vez acontece a mesma coisa. Pela terceira vez falta qualidade, aí você chama o torcedor que vai fazer realmente a diferença, mesmo você chamando ou não o torcedor, já ia fazer a diferença, mas falta o seu time fazer a diferença. E todas as vezes os mesmos problemas são ditos na coletiva. Lembrando que se a internet oscilar é porque não sei se na fonte os caras conseguem pegar o Wi-Fi, tá? Então é mais uma vez coletiva de Serra Rubro Negro TV. E um abraço pra Serra, obrigado, meu irmão. Deu uma travada, né? E não foi lá em Serra. Pera aí. Até daqui a pouco. Ponto nosso não é liderança. Uma vez. E o primeiro ponto nosso não é liderança da Copa do Nordeste, é a classificação para a segunda fase, que já não acontece há um tempo. E nós conseguimos uma gordura, estamos muito próximos já desse objetivo. Se possível, buscar o mais alto da classificação, o topo da liderança ou o segundo lugar, claro que nós vamos buscar para a gente ter aquelas situações que favorecem nos mata-mata. Mas primeiro nós precisamos classificar e ir adiante. O objetivo não é classificar, é classificar, coisa que já não acontece há um tempo. Então, até pelo nosso início. Ele tem uma necessidade de mostrar o quanto o time é uma merda e é ele que tá fazendo o novo, né? Não Sim, que o Vitória seja uma merda, mas pra ele é tipo, vocês estão na merda aí, eu vou salvar vocês de novo. Vocês estavam na merda na Série A, Baiano que não aconteceu há muito tempo. Uma volta pra Série A que não acontecia há muito tempo. Uma classificação de Copa que não acontecia há muito tempo. Então, uma invencibilidade que não acontecia há muito tempo. Exato. E bastante o sarrafo e a cobrança ela acaba sendo na mesma proporção. Mas as pessoas precisam ter paciência, porque nós também, o que vocês estão vendo, o que o torcedor está vendo, a gente também está vendo. E a gente sabe onde precisa melhorar. Mas não resolveu, né? Tá vendo que falta ponta, tá vendo que falta 9, tá vendo que falta qualidade. Resolveu? Resolveu? Que tá todo mundo vendo, Carmen? Tá todo mundo vendo desde dezembro. Agora o sarrafo subiu, e aí? Vai continuar vendo, porque é só isso que eles estão fazendo. Tô colocando o Carpini no meio, porque ele é responsável também pela montagem do elenco. Então tá todo mundo vendo, ele também tá vendo. Fábio tá vendo, Maneca tá vendo. Tá todo mundo vendo. Eu tô vendo, Paulo tá vendo. Há 3 meses, 4 meses, e aí? Vê, todo mundo vê. E aí, como é que resolve? Precisamos trabalhar para evoluir. Carpini, boa noite, Vinícius, da Metrópole. Você tem características do seu time, ele tem situações complicadas. Desde 2024. Situações que parecem prováveis. Você passar essa mensagem para o senhor do que eles podem esperar vitória no próximo domingo. E talvez uma situação chata, que talvez muitas pessoas já começaram contigo a perguntar. Você acha que essa situação de substituição mudou o panorama, um jogador a mais para ele pensa? Não sei se você quer comentar, porque talvez o saco contigo comentar a mesma coisa, mas hoje foi uma situação flagrante.
Pois não, primeiro o torcedor, o que eu peço para o torcedor, se é que eu tenho alguma credibilidade para pedir alguma coisa, e acredito que sim, apesar de a gente estar vindo de derrota, acho que tem muitas coisas positivas sendo construídas, não são derrotas que vão apagar uma caminhada que eu disse que nós teríamos dificuldade, não escondi isso, e a dificuldade está sendo nesse momento, não pelo resultado em si, mas pelo como os resultados têm não acontecido, né, a falta da nossa efetividade ofensiva, mas que o torcedor faça o que ele sempre fez de diferente, né? O Vitória é para quem acredita, isso eu aprendi já aqui, então que acredite no nosso título, que nós vamos brigar muito para que isso aconteça, né? E contamos muito com o apoio do nosso torcedor, e a gente sabe que o nosso torcedor no Barradão é diferente, e eu acredito muito, piamente, que a decisão ela está muito em aberto. Talvez se o Arcanjo não tivesse defendido aquele pênalti, claro que complicaria ainda mais, mas da maneira que foi, quem sabe aquele pênalti não foi pênalti da nossa retomada dentro de casa. Então que o torcedor compareça e nos apoie. Em relação ao pênalti, cara, eu já vi o lance, vocês devem ter visto a expulsão, desculpa. Vocês devem ter visto, eu vi já mais de uma vez, porque eu imaginei que alguém fosse me fazer essa pergunta. E troca-se a arbitragem, né? Não foi a arbitragem do Campeonato Baiano, traz o Rafael Klein, e eu acho que foi gigantesco, né? Talvez tivesse sido um peteleco ter expulsado, cabeçada não. Então é difícil entender os critérios, né, cara? Muito difícil. E ele parou para analisar, e por que o VAR não chamou para olhar? Né? E não só 1-0, onde nós assimilamos já o golpe do primeiro gol. Assentou a poeira e o Vitória... Isso é verdade, tava voltando pro jogo, isso é verdade. De novo entra na partida e naquele momento criando situações, né, um pouco melhor, ainda sem produzir ofensivamente, mas um jogo mais controlado, depois do baque de tomar um gol tão cedo. E ali naquele momento, além de ser um jogador a mais, que é um jogador importante para o adversário, é um jogador que também não joga no próximo jogo. Então isso não interfere? Claro que interfere. Mas se eu viesse aqui e eu abordasse esse tema sem ser perguntado, aí alguém vai falar que eu estou dando desculpa e estou buscando pretextos, né? Não é desculpa, mesmo porque a responsabilidade que aconteceu não foi diretamente por um lance que não aconteceu a expulsão. Tivemos as nossas responsabilidades, aquilo que a gente deixou de fazer hoje. Aí realmente, eu concordo com o que ele falou. A partida tenebrosa do Vitória foi tenebrosa, ponto, não é justificativa, mas era pra ser expulso, né? E a frase, se fosse um peteleco, era expulso, mas a cabeçada não é forte, né? É forte. Enfim, você acabou de falar com o seu colega sobre a questão do emocional. Vitória já vai para o segundo jogo, lá no Náutico não conseguiu finalizar no gol, apenas aquela cabeçada de Júnior no final da partida. Nesse jogo, mais uma vez, 90 minutos, mais os acréscimos, e o Vitória não conseguiu finalizar. A que você acredita isso? O que é que está faltando no Vitória? O que é que está acontecendo? Faltando qualidade. Com o Vitória, você realmente acha que o fator emocional, essa pressão desses dois jogos decisivos, um mata lá contra o Náutico e esse agora decisão clássico na casa do adversário, você acha que essa pressão tem prejudicado no momento ali da finalização e até no sexto final? Eu acho que são dois pontos, né? O primeiro deles é a tomada de decisão. A gente cria situações, mas eu Tava demorando. falo algumas coisas a gente não controla. Eu acho que a hora do drible, a hora do enfrentamento, a gente cria algumas situações para poder terminar a jogada, às vezes um toque a mais, um drible a mais, uma não tomada de decisão de finalizar em gol e criar esse volume. Eu acho que isso são coisas que a gente precisa evoluir e trabalhar. A gente tem trabalhado já em cima disso, mas como eu disse, naquele momento, essa tomada de decisão ela é do atleta. E claro que para criar essas situações, e outra coisa que foi me perguntado na coletiva passada, e a gente tenta amenizar, mas nós sabemos a falta que faz um jogador como o Matheus nessa situação de drible. Nós estamos carentes disso, né? De novo eu falo do adversário. Os lances de perigo do adversário, o pênalti da volta do segundo tempo, o lance da bola parada e o lance do Pulga do segundo gol, drible individual. Foi coletivo? Não, foi individual. Todos os lances foram individuais, concorda? Então é o que tem faltado para nós também. Por mais que você crie as alternativas, a gente precisa cada um assumir um pouquinho e tomar a melhor decisão para a gente poder voltar a ser uma equipe efetiva que nós somos em determinados momentos desse início de temporada. Eu gostei muito de em determinados momentos. Em determinados momentos, meu Deus, eu vou coringar. Não só desse início, mas também da nossa retomada. O ano passado, mesmo tendo as nossas limitações, a gente reconhece elas.
Duas coisas. Primeiro, ele se contradizeu totalmente ao falar mais um jogo que mostra a necessidade e a carência que o Mateuzinho, a falta que o Mateuzinho faz. Mas peraí, você foi questionado sobre isso contra o Náutico e você detestou a pergunta. Você, não, Mateuzinho faz falta, mas não é isso não. Mateuzinho faz falta, mas quando tava ganhando não fez falta, então agora já faz falta de novo. Então se contradizeu dentro de uma coletiva para outra. E o segundo ponto, a gente cria alternativa, tomar decisão é ruim. É verdade, Carpini, você cria alternativas para um ataque que você aprovou no Lucas Braga e defendeu publicamente. E é um Lucas Braga que não consegue dar um prosseguimento à jogada. Um Carlos Eduardo que você pediu a renovação e hoje não é nem opção. Um Bruno Xavier que você trouxe e você falou abertamente que jogo grande você não conta com ele. Você falou que o jogo ficou grande demais para colocar Bruno Xavier. Assim como outros jogadores, como o Carlinhos que chegou e hoje mais uma vez mostrou que não ajuda tecnicamente. Então é bem verdade que o time cria alternativas e erra a tomar decisão, mas você também não faz parte do processo que contrata jogadores que erram a tomar decisão? Você está criticando a qualidade individual, mas não é você também que é um dos responsáveis, dito publicamente que tudo passa por você, as contratações, para levar o nível técnico do seu time? Você não tem parcela se o Lucas Braga chuta pra fora, mas trazer ele pro Vitória e escalá-lo pra ele fazer isso, você também tem um pouquinho de parcela. Porque poderia ter sido sim um investimento em outro jogador. Então eu acho que não é 100% seu, mas também tem uma parcelinha sua. Boa noite. As propostas tanto de Náutico quanto de Bahia eram totalmente diferentes, porém os mesmos erros, como até já foi citado aqui, até por você mesmo hoje, mais erros aconteceram. A gente geralmente pergunta o que pode ser feito, mas dessa vez eu vou fazer uma pergunta bem mais direta. O que é que vai ser feito para ser mudado essa questão de não conseguir finalizar, não conseguir esse passe final? O que é que vai ser feito por parte do Carpini e até mesmo pela diretoria do Vitória? Olha, vai ser trabalhado, né? Vai ser buscado aí a gente buscar melhorar, evoluir nesse quesito, voltar a produzir. Tendo o Matheus ou não tendo o Matheus, nós precisamos dentro do elenco encontrar uma situação de alguém que tem uma capacidade de drible, de criar situação e volume ofensivo de novo para o Vitória. Alerta de spoiler, não tem. Obrigado. Isso não aconteceu nesses 2 últimos jogos com o Braga, aconteceu pouco com o Mosquito, aconteceu pouco com o Rato, são jogadores que poderiam, nesse quesito, serem mais participativos, né? Mas a gente vai seguir trabalhando, tentando melhorar, evoluir esses atletas e criar alternativas dentro do elenco. Eu acho que esse sempre foi um desafio nosso, talvez uma marca do nosso trabalho. Sempre que nós tivemos esses momentos de dificuldade, a gente conseguiu encontrar um caminho, conseguiu encontrar alternativas. Então a gente precisa seguir trabalhando e acreditando em encontrar o caminho para voltar a vencer e para que isso aconteça, voltar a produzir ofensivamente, coisa que não tem acontecido. Faltou algum? Boa noite, Cássio Carlos, da Bahia e do Benils. Eu queria que você comentasse 2 lances que aconteceram nesse primeiro jogo da final do Campeonato Baiano. O primeiro dele, né, no primeiro tempo, teve um lance que o Wellington Rato, ele deu um passo para trás, não me engano, para o Edu, e ele reclamou, acho que da proximidade de algum jogador do Vitória, e você logo prontamente pediu para ele infiltrar mais, apontando para ele cortar mais para o meio. Eu queria entender o porquê, né, justamente faz essa falta de infiltração, de jogadores de 1 para 1, que o Rato não tem feito muito, por causa de uma das características dele, principalmente fazer esporte para o meio e finalizar de longe. E também de um lance que o Fabri deixou a desejar no time casal, porque ele recebeu a bola, estava sozinho e o Jantes estava sozinho do outro lado, e ele acabou tentando finalizar e não tocar para o companheiro. Foi isso que faltou, essa preciosismo que faltou para o Vitória, conseguir diminuir ou até empatar o grupo. Olha, em relação ao Rato, se for o mesmo lance que eu estou pensando aqui, na verdade era um lance onde eu queria que ele ficasse um pouco mais por dentro das linhas, onde o Matheus se posiciona, tentando que isso aconteça. E quando essa bola entra do lado, eu não quero só essa bola no pé, eu preciso que ele ataque um pouco o espaço para a gente criar um pouco esse volume ofensivo. Ele cornetou o Rato valendo ou foi pressão minha, Paulo? Foi, tipo assim, largou o que eu espero que ele faça, que o Matheus faz, mas não tá conseguindo, basicamente. Rapaz. Em resumo, foi isso. E tentar esticar um pouco as linhas do Bahia. Essa era a ideia, eu acho que foi esse lance que você comentou. E o lance do Fabrício, como eu disse, a tomada de decisão, não digo nem que seja... O lado bom é o lance de Fabrício, tomada de decisão. Aí eu pergunto, qual? Tem pra escolher aí. 6? 7? Qual é o lance de Fabrício, né, Paulo? No primeiro tempo, no segundo tempo, na ponta, centroavante, qual é o lance de Fabrício? Preciosismo, né? O cara quer fazer o gol, mas não importa para nós quem faça, o importante é o Vitória vencer. E ali eu cobrei ele porque ele estava desequilibrado e tinha jogadores, acho que o William depois do lado, tinha o próprio Jantos melhor posicionado, mas às vezes o cara, ainda mais o atacante, quando vira ali, ele só enxerga o gol.
E a tomada de decisão do atleta, se ele achou Desceu o pau e Fabre. Falou que quando vê o gol, baixa a cabeça e não pensa. Rapaz. que era o melhor, ele fez, né? E a gente de fora consegue raciocinar e enxergar o jogo melhor. Ali dentro a tomada de decisão é muito rápida, por isso que eu não critico ele, mas a gente cobra, mostra e sem dúvida são lances que Por isso que eu não critico ele, é demais, né, velho? vão ser mostrados a partir de amanhã pra gente corrigir não só pro segundo tempo da decisão, mas pro jogo de quarta-feira. Boa noite, Maria Gabriela, do Participativa. Avaliando as 3 últimas partidas. Ai, fiz merda, apertei sem querer. Calma que eu vou achar. E esse agora decisão clássica. 2 pontos, né? Foi mal, galera. Me passei. E há alternativas dentro do elenco, eu acho que Ok. fez, mas nesses momentos de decisão, eles precisam também Foi? ser protagonistas. Então, agora em relação ao contexto, ano passado, se você se lembra, nós jogamos um jogadores que poderiam, nesse quesito, serem mais participativos, Aí, né? eu falou. Mas a gente Meu Deus, vai então seguir eu dei muito pra culpa frente, e foi mal, tô galera. buscando Aí. pretextos, né? Não é desculpa, mesmo porque a responsabilidade arbitragem, que né? aconteceu não foi direto às nossas Vixe, andei responsabilidades, demais, velho. Pera aí, galera. nada. E o lance do Pulga do segundo gol, Eu apertei sem drible querer. Eu individual, foi apertei sem querer no notebook, galera. Pera aí, calma. Questão desses 2 jogos decisivos, um mata lá contra o Náutico e esse agora no primeiro tempo, teve uma Depois de foi um cara igual o Alejandro que pôs a bola pra dentro Falou quando precisou. A gente criava uma Não era e pra- a gente entende que para iniciar a competição a gente tem Calma. não critico ele, mas a gente cobra, mostra e sem dúvida são lances Foi que mal. vão ser mostrados. Aí. Foi mal. boa noite, Maria Gabriela, do Participativa. Avaliando as 3 últimas partidas. Primeiro o Altos, que é um elenco de Série B, depois o Náutico, um elenco de Série C, e hoje um elenco de Série A para Série A. O senhor acha que o elenco que o senhor tem hoje, que ele tem a viabilidade de começar a Série A, que eu precisa de algumas peças, porque estamos às vésperas de iniciar a Série A desse ano. Muito obrigada. Obrigado. Olha, eu acho que assim, você mensurar a dificuldade de cada jogo, de cada competição pela divisão do adversário, talvez não seja tão fidedigna essa comparação. Por quê? Porque um time de uma Série B, de uma Série C, ele joga a vida contra o grande. E eu garanto para você que o Náutico é melhor que o Boston River. E tá na Libertadores do Boston River. Ou não. Pra que isso? Meu Deus, Carpini. Pra que, Carpini? Pra que, velho? Papo reto, pra quê? Por mais que o Boston River seja limitado, pra quê? É melhor que o Náutico. Pra quê, velho? Pra quê? Então só se eu estiver vendo um outro futebol. Então assim, não mensura, vai por essa linha não, de que Série C, Série D, não tem mais ninguém bobo, são times que dão a vida para esses jogos, competem muito, não que isso não tenha tido nosso insucesso, não ameniza a nossa incapacidade no jogo de ter feito o que precisava ser feito, jogar melhor contra o Altos. Mas Gente, eu não vou entrar no mérito se é melhor ou pior, não é isso. Mas ele acabou de tomar 2-0 no Bavi. E ele não fez o gol no Náutico. Ele tem que Aí ficar fala quieto. do adversário do seu rival. Pra quê? Entra em que o Bocha? Entra em que? Em nada. Qual foi algo que direcionou o Bahia ou a Libertadores do Bahia? E digo mais, divisão, é verdade que é mais difícil jogar, time fechadinho e tal, mas divisão tem que ser parâmetro sim. Claro, você tem um time melhor, pô. É óbvio. É evidente. pelas circunstâncias de ter um jogador a menos, isso influenciou bastante. E contra o Náutico, um jogo que a gente realmente, como o de hoje, muita coisa não aconteceu. Talvez hoje até algumas coisas um pouco mais do que o Náutico, mas a parte ofensiva nos 2 jogos ela não funcionou. E a gente entende que para iniciar a competição a gente tem um elenco sim capaz e competente. Eu acredito que esse elenco do Vitória hoje, se você olhar individualmente, na minha opinião, ele é acima do elenco que nós tínhamos ano passado e nós conseguimos um grande feito. O que falta para nós que nós tínhamos ou tivemos o ano passado e hoje ainda nós não conseguimos encontrar dentro desse elenco, tivemos alguns lampejos, foi um cara igual o Alejandro que pôs a bola para dentro quando precisou. A gente criava 1, 2 chances e ele fazia. Não é só isso, sabe por que ele acabou de se contradizer, Paulo? Porque ele mesmo falou que tá faltando produzir. Então o Alejandro, aqui nesses 2 jogos seguidos, Náutico e hoje, ia passar fome. Ele falou que faltou ponta no jogo de 1-1. Ele falou que não tem um substituto no Mateuzinho, que sente falta das carências, sente falta das características. Não é somente ter um Alejandro. Carpini, você perdeu 4 pilares do seu time e o time não repôs. Você perdeu o Lucas Esteves, você perdeu o Inominável, você perdeu o Alejandro e o time não repôs. Não repôs a altura, então enfraqueceu sim o time. O elenco talvez possa ser que esteja mais longo, porque agora tem 3 goleiros de nível e tal, mas o time titular, os 11 titulares, foi enfraquecido sim.
foi enfraquecido. Só um detalhe, lembrando que a gente ia descer pra coletiva, só que no pós-jogo, a gente ficou aqui gravando o pós-jogo, deu todos os superchats da galera, nesse time a coletiva já tava acabando. Eu me programei, inclusive, pra ir pra coletiva hoje, independente do que acontecesse, ganhando, perdendo, empatando. Trouxe como é o nome? O adaptador que eu tenho no celular pra colocar o cabo de áudio e a coletiva sair com áudio bom, só que eu me perdi aqui porque foi muito superchat. Mas é um compromisso meu, ganhando, perdendo, empatando, eu vou fazer o possível pra, estourando na Série A, ter um repórter do canto em todas as coletivas, independente do resultado, pra gente cobrar também, tá? Ou elogiar, se for o caso. O Janderson fez gols importantes, o Fabrício fez, mas nesses momentos de decisão eles precisam também ser protagonistas. Então, agora em relação ao contexto, ano passado, se você se lembra, nós jogamos o primeiro turno todo sem zagueiro, com Caio Vinícius, com o Epo, de outra coisa. Ou seja, você está comparando um sufoco desgramado com esse ano, é isso que você está fazendo? Cara titular, depois virou Lucas Esteves, a gente não tinha alternativa de ataque, o Mateuzinho foi extremo, depois voltou para jogar como meia. Então hoje a gente tem opções, agora essas opções, essas peças que nós trouxemos, elas precisam funcionar. Temos opções mesmo. Sai seu trio de ataque, entra Lucas Braga, Mosquito, Carlinhos e Oswaldo. Paulo, é muita opção. Sabe o que ele tá falando aí? A gente tem a opção, Paulo, eu e você, a gente tem a opção de ir no Boi Preto 2 vezes na semana. A gente tem essa opção. Eu não tenho dinheiro pra ir, mas a opção tá lá se você quiser ir. Você tem a opção de fazer qualquer coisa na sua vida. Opção de ponta, é verdade, eu tenho a opção de ponta. Tem o Braga, tem o Oswaldo. Agora, resolve o problema? Opção tem, pô. Estava analisando os vídeos, 15 minutos, esses 20 minutos pilhados, assim, evoluindo para um caso, inclusive, depois a marcação que achou para psicologicamente com a vida, poucos mais não possível. Não consegui entender. Você acha que essa parte psicológica, tem desequilíbrio em determinado momento de vida, também foi determinante para essa diferença? Olha, claro que todos esses fatores que tiram você do eixo pode interferir, mas não acredito que o time tenha se abalado tanto, ou sentido tanto por conta de uma eliminação, por conta de uma derrota como foi a de hoje, mesmo porque eu sempre procurava passar por isso que a gente... Eu tenho que ser justo, hoje o time faltou eficiência, eu não acho que abalou por causa da eliminação não, faltou qualidade. Mas pra mim é um resquício de um time abalado errar 2 vezes no início dos 2 tempos. Verdade. 5 minutos tomou gol numa falha e com 1 minuto do segundo tempo faz um pênalti. Aí faltou mental. De calma, ó, começou agora aqui, vamos ter calma, não. Erra com 5, erra com 1 minuto. Podia tomar 2 gols em menos de 5 minutos nos 2 tempos. Tirasse os pés do chão nos momentos bons que nós tivemos. Então acho que é manter esse equilíbrio, continuar nesse trabalho de que a gente precisa melhorar, evoluir, reconhecer nossas limitações, voltar a jogar como um time competitivo que sempre foi desde a nossa retomada e claro, dar todo o cuidado também psicológico e emocional, porque é importante. Nesse momento a gente sabe que os atletas são vidraças, assim como eu, a gente é muito criticado em cima do resultado momentâneo, isso é natural, mas a gente sabe que tem muita coisa boa acontecendo. Ele ama generalizar, né? Que as pessoas só criticam no resultado ruim. Spoiler, nós estamos há 3 meses criticando no resultado bom também. E não é só o resultado, é o desempenho. Você mesmo falou que hoje não foi pelo resultado somente. Ele mesmo começa falando que não é pelo resultado, mas como os resultados estão sendo construídos com erros novos. Você mesmo falou isso, Capini. Não é só o resultado ruim, é que seu time não tá jogando bola agora. Não tá jogando bola. Não são esses momentos de turbulência que vão tirar o nosso caminho, a nossa paz, a nossa tranquilidade para trabalhar. Isso porque nós vamos voltar a encontrar um caminho e durante a caminhada, que é muito longa, nós também vamos ter outros momentos de dificuldade, outras derrotas. Acho que sim. Acho que foi merecido que o resultado. Não tem como falar que foi diferente. Nós não produzimos ofensivamente. O que poderia ter sido diferente foi, sim, na minha concepção, a maneira que nós tomamos os 2 gols. Se fossem 2 gols onde foi uma jogada trabalhada do adversário, ok. É isso que me incomoda um pouco mais. Não só a nossa falta de efetividade ofensiva, mas da maneira que a gente tomou o gol de bola parada com 6 minutos e o gol que o jogador do Bahia conseguiu levar vantagem no nosso sistema ali, e foi mais competitivo, mais feliz e acabou fazendo o segundo gol nos acréscimos do primeiro tempo. Então isso me deixou muito chateado, incomodado. Essa coisa que a gente não adianta, que não estamos para apontar quem errou, quem não errou. Precisamos melhorar, evoluir todos nós, como eu falo, sempre começando por mim, mas da maneira que nós tomamos o gol,
Eu acho que foi ruim, poderia ter sido jogadas mais trabalhadas do adversário, então isso me incomoda mais do que qualquer outra coisa, mas não tem como não dizer que não foi justo, mesmo porque nós não produzimos ofensivamente nem para poder buscar um empate. Aqui já é o segundo jogo que a Vitória tem uma fuga de bolas paradas. Tomou contra o Náutico e tomou hoje. O que fazer para corrigir isso? Isso foi pontuado na conversa do grupo, porque é uma coisa que a Vitória não tomava. Sim. E agora está ganhando 2 jogos que não deu sofrido dessa maneira. Exato, são coisas que a gente também tem que seguir trabalhando, e confesso a vocês que nesse último período a gente tem tentado enfatizar isso, mas existem alguns pontos que eu falo muito que nós precisamos de uma percepção e tomada de decisão do viver o que nós estamos fazendo com mais desejo um pouquinho, porque a gente de fora ali observa, mas às vezes não consegue dar informação, então o atleta ali ele pode modificar alguma coisa. Tivemos ali 3 ou 4 bolas paradas do adversário, onde todas do Gabriel Xavier posicionou ele que fez o gol. Nós passamos o primeiro todo sem escorregar um pouquinho a nossa linha ou trocar um homem ali para poder bloquear melhor um cara que ataca bem a bola. Então esses detalhes, essa tomada de decisão, a gente precisa voltar a ser uma equipe mais efetiva, mais aguerrida, mais atenta a esses detalhes. Então não é só questão de treino, a gente precisa, claro, seguir trabalhando, evoluindo, mas a gente precisa todo mundo assumir um pouquinho da nossa responsabilidade. E detalhe, o repórter falou sobre os últimos 2 jogos, tomou 2 gols também nos últimos 2 jogos, mas é algo que vem desde o início da temporada. Vitória tomou gol da Jacuipense, bola parada defensiva, com o Janderson fazendo gol contra o CRB, Arcanjo faz um milagre na bola parada ofensiva do CRB, contra o Colo-Colo aqui na Fonte Nova, Arcanjo também faz um milagre na bola parada ofensiva, enfim, não foi os últimos 2 jogos somente, desde o início da temporada, o Vitória está muito abaixo na bola parada defensiva e ofensiva também. Domingo foi um domingo importante também. Só que nesse meio período, eu disse que eu não consigo. Gostaria de saber se existe a possibilidade de você poupar alguns jogadores para essa partida e quais são as chances do retorno de Macrozinho e Claudinho. Olha, pro esporte, eu acredito que o Claudinho reúna mais condições do que o Matheus. Mesmo porque se o Matheus tiver o mínimo de chance de jogar quarta, eu prefiro que ele jogue no domingo, eu prefiro ter ele no final de semana, do que correr um risco na quarta-feira. Eu acredito que pro no domingo também correr risco. Domingo nós vamos ter os 2, acredito. Não tenho como te afirmar isso, né? Porque foge um pouco do meu controle. Mas até onde a gente tem trabalhado para que ele jogue, e se for para eu ter ele no jogo de quarta e correr risco, eu já estou te adiantando que eu vou deixar ele pro final de semana. E não vou pensar em poupar ninguém, não. Nós vamos reunir as condições de quem está melhor. É um jogo importante, mais um clássico regional. Importante para a gente consolidar de vez a nossa classificação e avançar de fase nessa competição, que é planejamento também do clube. E depois a gente vai virar a chave e voltar para essa mas ele vai girar por desgaste, não tem como não. Ele vai girar uns 3 aí por desgaste. Decisão, como eu disse, em aberto. A gente acredita muito no poder da nossa torcida, do fator casa, para a gente poder reverter esse resultado e por que não buscar uma vitória dentro de casa e comemorar um título com o nosso torcedor. Seria um sonho para nós, é o objetivo dessa semana. Bem, boa noite. Nós trabalhamos com o futebol, também acabamos estudando, né, algumas coisas assim. Eu estava lendo que a tomada de decisão está muito aliada à questão da ansiedade. Querer definir logo o lance, querer definir logo a jogada, a assistência, gol, enfim. Queria saber se você já lidou com esse tipo de dificuldade em algum momento de sua carreira como treinador. E conta até para o torcedor como é que treinador de futebol trabalha para melhorar essa tomada de decisão dos atletas. Boa. A gente precisa, eu procuro conversar bastante com eles individualmente. A gente tem um trabalho também de um psicólogo dentro do clube, de uma psicóloga, né, Maíra, que a gente pratica, que é um hábito já, essas dinâmicas não só coletivas, mas também individuais, justamente para controlar esses ânimos nessa tomada de decisão. A gente sabe que um jogo como esse, um jogo de final, um jogo mata-mata, é diferente de um jogo de campeonato brasileiro de 38 rodadas. Você sabe que você sempre tem o próximo. Aqui a gente entende, a gente sabe que o aspecto emocional ele pesa, mas o atleta precisa ser maduro, como você está acostumado com esse tipo de decisão, esse tipo de momentos que ele vive na vida e na carreira, então ele precisa ter equilíbrio. Então acho que essa é a palavra que nós precisamos buscar dentro
do nosso elenco nesses momentos cruciais da partida, do passe final, momento do gol, momento da bola parada, né? Dessa tomada de decisão, o melhor equilíbrio emocional para a gente poder voltar a ser uma equipe mais objetiva e encontrar de novo o caminho de bom jogo acompanhado do resultado, que é o que nós precisamos já para quarta-feira. É isso, galera. Coletiva encerrada de Carpini. Deixa o like, compartilha aí. Sai daqui, Marinho. Sai daqui, Marinho. Sai, vai. Vou tirar o cabo de internet. Não, tira não. Valeu, velho. Coletiva de Carpini encerrada no corte. Deixa o like, compartilhe. E tamo junto. Valeu.